Álvaro Chianelli, Marício Celestino, Priscila Almeida e Tâmara Ferreira, da equipe CEF Reforço Rio. E eu queria que a gente recebesse com muitas palmas, porque toda vez que um professor nosso apresenta um trabalho, apresenta a sua prática, tem a coragem de mostrar a sua vulnerabilidade, as suas potencialidades, a gente tem que apoiar. Então eu quero muitas, muitas, muitas palmas para o nosso professor Carlos Eduardo, da Escola Municipal José Veríssimo, da Terceira CRE. Obrigado, professor. Carlos Eduardo, Sétima CRE. Dorcelina. Gente, olha. Peraí. Vamos subir de novo? Vamos lá. Peraí. Aí, agora mais palmas mais animadas, gente. Eu como me confundi só para poder vocês animarem mais na palma, tá? Isso aí foi só um ensaio. Professor Carlos Eduardo, da Escola Dorcelina, na Sétima CRE. Vocês melhoraram, é isso. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo. Esse é o microfone do Álvaro, gente. Gente. Ele já até parou de funcionar. Não, voltou, tá vendo? Lembrando, gente, que as interações são nos QR Codes. Não deixem de fazer pergunta, de colaborar com o trabalho do nosso professor, de mandar. Fiquem à vontade, porque agora é hora da gente ver as práticas da nossa rede. Muito orgulho, irmão. Boa tarde, queridos. É um prazer receber esse convite. Foi um prazer receber esse convite para estar aqui com vocês. Como o amigo me apresentou, sou o professor Carlos Eduardo, mais conhecido como professor Cadu. Se perguntar por professor Carlos Eduardo, ninguém vai saber quem é. Professor Cadu já sabe que sou eu. Vim lá da Dorcelina Gomes da Costa, da Sétima CRE. A ideia de trabalhar com a gamificação surgiu ano passado, na formação de matemática, com o nosso formador, Leandro Nascimento, que apresentou para a gente diversos programas que nós conseguimos adaptar tanto para a nossa aula, nossas trilhas, nossas avaliações, que fazem o aluno se enganjar cada vez mais para resolver aquela situação, problema. Então, foge daquela normalidade que se tem da sala de aula, o aluno sentado, o professor à frente no quadro, escrevendo, falando e o aluno ali copiando, vez ou outra interagindo. Nós conseguimos trabalhar com rotação de estações nas trilhas, vamos focar um pouco mais nas trilhas agora. Nas trilhas, nós conseguimos trabalhar com individualizados, podemos trabalhar cada um com o seu QR Code para dar suas respostas, podemos trabalhar com estações de rotação, eu fiz essa semana trilha 9 ou 10, me falha a memória, onde eu separei em um primeiro momento individuais, cada um com o seu QR Code realizando os exercícios. No segundo momento, eu separei em grupos e fiz a troca das atividades, fazendo a rotação das estações. E quando se coloca a competição dentro da atividade, deixa de ser aquela coisa de, professor, mais exercício, sempre ouvimos isso em sala de aula, acaba essa história de, mais exercícios. Eles querem disputar uns com os outros para saber quem vai ganhar. E nesse aplicativo, ali ó, tem a fotinha mostrando a galerinha, mostrando ali os cards que eles recebem. Nós temos a opção ou não de mostrar quem acertou e quem errou. Até hoje eu nunca mostrei, para não expor quem erra. Minto, teve uma vez que eu mostrei, mas foi combinado. Eu pedi para um dos melhores alunos errar a questão, que era uma questão relativamente fácil. Coloquei uma questão fácil, cheguei no ouvido dele, falei, faz o seguinte, meu parceiro, erra essa questão. Ele me olhou meio assustado, sem entender, eu falei, depois você vai entender, erra por favor. E ele errou, todo mundo acertou. Quando eu mostrei, mas como que ele errou? Ele é muito inteligente. Falei, então, pessoal, errar é humano. Como nossa querida doutora disse, faz parte do aprendizado. Todos nós erramos. E eles começaram a ver que errar não é aquela coisa que vai deixá-los
piores, menores do que o colega. E começou a fluir muito melhor depois dessa situação. Mas, atualmente, eu não mostro. Porque ele pode acertar, pode errar, depois eu dou o rendimento final para cada aluno. Não exponho isso na tela. E é um aplicativo muito fácil de usar, facilita muito até a nossa logística. Apareceu o slide com o nome do aplicativo? O que eu uso é o Picles. Tem outros, tá? No próprio aplicativo, você vai ter a opção de baixar os cards e colocar direto do 3.0, importar a sua planilha, colocar lá com todos os nomes, ligado ao número da chamada. E o card vem com o número, você entrega para o seu aluno. Automaticamente, quando lê aquele card, vai aparecer para você que aquele aluno leu aquele card. Isso facilita para você saber se ele está realmente fazendo ali, se leu a resposta dele. Isso, esse ali. E ele te dá algumas ferramentas dentro do aplicativo, mas isso aí já é outro mérito para outro momento. Mas como isso impactou na vida dos meus alunos? Prova e trilha são feitas assim. As trilhas que antes eles falavam que é mais trabalho, que coisa chata, a gente vai fazer isso de novo, porque para eles fazer mais exercício é castigo. Eles não entendem, ainda não têm aquela maturidade para entender que aquilo ali é para o bom desenvolvimento da educação deles. Quando a gente coloca a gamificação nesse cenário, eles começam a querer ter o jogo para ter a disputa, e se eu quero ganhar, eu tenho que aprender. Como eu vou acertar e ganhar do grupo do meu colega se eu não souber fazer? Eles acabam estudando, mesmo que sem querer, como o exemplo do dadinho de joga, você não tem a consciência de que está fazendo aquilo, mas acaba fazendo. Exatamente, fica automatizado. Então ele já pega a trilha, já começa a ler, e muitas das vezes já vem me perguntando da outra trilha, já querendo passar na frente, porque sabe que vai acontecer aquilo. Então isso estimula o desenvolvimento deles de uma forma que, quando eu comecei, eu falava, caramba, como eu vou fazer isso? Aquele aluno que não queria nada com nada, como eu vou fazer que esse aluno acompanhe essas trilhas? Se ele só reclama. O aluno que baixa a cabeça, que para fazer alguma coisa a gente tem que ficar em cima, chamando, mandando copiar. Como eu vou trazer esse aluno para mais uma atividade? E a gamificação foi, assim, perfeita, maravilhosa, caiu como uma luva. Porque falou que tem uma disputa, já os aguça. E eles querem participar cada vez mais. Pode voltar na foto? Tá aqui, perdão. Na outra. Aqui. Me falha a memória agora se foi nesse momento. Mas eles... Oi? Não lembro se eu mandei a que eu queria. Não, era na... Volta na primeira mesmo. Eu acho que eu acabei não enviando a foto que eu queria. Que foi uma foto espontânea que eu peguei deles. Eles fazendo e brincando ao mesmo tempo. Então sai daquela coisa maçante de o professor estar me obrigando a fazer um trabalho para uma coisa que eu quero fazer. É legal, é divertido. Isso atrai cada vez mais a atenção do aluno. E eles aprendem brincando. Mesmo nono ano já, adolescente, quase ensino médio, vai aprender brincando. Aprende. Eles continuam sendo crianças. Eles aprendem brincando. E aprendem muitas vezes com maior facilidade do que a gente em sala de aula, no quadro, uma caneta, e vamos lá, pessoal, é isso aqui, vamos desenvolver o trinômio do quadrado perfeito. Eles olham para a gente e falam, que bicho é esse? Não entendi nada. Quando a gente coloca a gamificação, tudo fica mais fácil. E para a gente conseguir otimizar as trilhas, para a gente nivelar o nosso aluno com aquele déficit de conhecimento que ele teve, nós ainda sofremos com o impacto da pandemia.
Então, para a gente conseguir nivelar esse conhecimento, desde lá de trás, as trilhas estão sendo maravilhosas nesse sentido. Porque coisas que eles usam hoje, eles têm a dúvida lá de trás e a trilha traz essa matéria de volta. Você consegue explicar e com esse mecanismo da gamificação, eles querem aprender. Então, acaba facilitando o aprendizado deles. Então, assim, me falha a memória de onde veio a ideia das trilhas, é mais um trabalho que chegou, mas que chegou para ajudar a melhorar o conhecimento do nosso aluno. A gente tem mais um trabalhinho? Óbvio que tem, mas nós estamos aqui para servir o futuro do mundo, que são os nossos jovens. Se a gente não se empenhar para isso, o que a gente está fazendo aqui? Dar trabalho, isso é fato. Mas se nós não nos empenharmos para os nossos jovens aprenderem e crescerem cada vez mais, o que a gente está fazendo dentro da sala de aula? Então, nossa função ali é essa. A trilha veio para nos auxiliar. Veio mais um trabalhinho, mas isso ajuda muito o nosso jovem. Nosso aluno aprende, relembra, alguns obviamente que já sabem, e aqueles ali vão tirar de letra. Aí é a hora da gente usar esses que já sabem nas estações para auxiliar os colegas. E aí eles aprendem brincando naquela euforia, na disputa, e aquilo que antes para a gente seria mais um trabalho, quando a gente vê o resultado, é maravilhoso. A gente olha e fala, poxa, não deu o trabalho que a gente achou que fosse dar. Deu um resultado muito melhor do que o trabalho que eu imaginei que fosse dar. Então, a trilha, o que eu ia falar, que eu acho que eu cortei minha fala, não sei se foram vocês exatamente que montaram a trilha, foram vocês mesmos que criaram, né? Foi excelente. É importante falar, né, ter a fala do professor Cadu, porque as trilhas começaram a ser elaboradas lá em 2023. O microfone da Xuxa tá ruim. Então, as trilhas começaram a ser elaboradas, já foi, lá em 2023, ela surgiu primeiro com aquela proposta de orientar o trabalho do professor com esse trabalho de reforço e recomposição da aprendizagem. Em 2023, ela foi somente para professores. Elas foram saindo de bloquinho em bloquinho, não sei se vocês lembram. Saía primeiro de 1 a tanto, depois de tanto a tanto, porque elas foram sendo elaboradas e enviadas para a rua. Elas foram uma coisa assim muito automática. A gente fazia e mandava. E quem elaborava essa trilha? Inicialmente começou ali com a gente, mas isso não tinha como só continuar ali com a gente. E começou também a passar para os professores da rede, assim como os nossos materiais. As trilhas de recomposição e os materiais que hoje os Material Rio Educa, né, que é o grande livro que as pessoas têm o hábito, né, de chamar de apostila, não é apostila, já é um material. O Pedro fala e frisa isso bastante, a gente está aqui também para poder frisar. É um material riquíssimo que traz ali a realidade carioca, né, para dentro desse material. Ele é um material complementar. Todos esses materiais, eles são elaborados por professores que estão em sala. A gente está pensando na cidade aqui do Rio de Janeiro com uma diversidade de paisagem, com uma diversidade incrível de pessoas que fazem parte dentro da rede. É lógico que a gente nunca vai dar conta de tudo, mas para isso tem o trabalho ali do professor que vai complementar com aquilo que ele percebe dentro da sua sala de aula. Mas as trilhas, elas vieram com esse propósito, passaram a ser elaboradas por professores, inclusive a gente já está numa seleção para a elaboração da próxima trilha do ano que vem. Pedro, dos anos finais, gerente que está aqui, já começou todo um processo e a gente se comunica e a gente vai usando os mesmos elaboradores. Fala, Gel. Isso, e quem tiver interesse em ser elaborador,
envia, porque nós vamos avaliar o currículo, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer uma conversa. Os anos finais acabou de fazer essa rodada, a Priscila estava junto com o Pedro, que é o gerente dos anos finais, fazendo essa primeira seleção ali de professores. O e-mail que estava lá, que a professora anotou para poder chamar a Anabela, a gente vai botar de novo para poder também, caso vocês tenham interesse em se inscrever, porque ali o material ele busca ser uma conversa de professor com professor. Então a gente hoje pensa em algo que é possível para a sala de aula. Então a trilha começou dessa maneira em 2023. Em 2024 ela começa a vestir finalzinho já de 2023 já começa a surgir o material das trilhas para os estudantes de quinto ano e nono. Em 2024, a gente já começa a ter uma expansão para segundo, primeiro, quinto, quarto, nono e oitavo professor e estudante. E esse ano de 2025, a trilha é para todo mundo, professor e estudante. Então, o que que isso busca fazer? Está mostrando que é um material que ele está indo de acordo com a necessidade que nós vamos identificando. Ano passado tínhamos aquele preenchimento, que habilidade por habilidade, lembra? O aluno alcançou ou não alcançou essa habilidade. É um trabalho? É, mas é um trabalho necessário para que a gente hoje reformulasse o material e conseguisse colocar na rua algo que de fato a gente sabe que vai precisar ser trabalhado dentro das salas de aula. E isso, hoje, a gente faz com que todos os preenchimentos que estão acontecendo em relação aos simulados, que conforme a gente mencionou ontem na live, a gente sabe dos problemas que está acontecendo em relação ao sistema, porque é um sistema novo, né, que buscou uma maior praticidade de lançamento, então ele está se ajustando, nós também estamos nos ajustando, ele já está dando ali para a gente insumos para pensarmos esse material que já vai começar a ser elaborado mês que vem. Então, ele começa a nos dar, a ser ali um termômetro para que nós, de fato, consigamos pensar em uma sequência didática que vai ser necessária para a sala de aula e que vai conseguir atingir o seu propósito de aprendizagem. Então, tudo isso que a gente hoje tem, a gente parte de alguma coisa. Eu não posso partir ao acaso na minha suposição. Porque senão eu vou estar fazendo experiência com pessoas que estão ali para poder aprender. Eu não posso fazer experimento. Eu tenho que fazer algo que eu já sei que vai ser assertivo. Eu não posso descartar um material assim, falando, eu vou fazer isso porque eu acho que é assim que tem que ser feito. Eu não posso. Eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter um insumo. E o que que nos fornece isso? Os dados, o trabalho do professor que está aqui mostrando, o trabalho da colega da Flávia que vai estar aqui adiante também falando, o trabalho de vocês que se comunicam por e-mail com a gente, porque nós somos uma rede. E nós não estamos aqui para poder caminhar isolados de vocês, nós estamos aqui para poder caminhar juntos. Educação é isso. O nosso lema do Reforço Rio é isso, juntos pela aprendizagem. Estamos aqui para isso. Mas acho que já foi, né? Já falei demais. Só para complementar, agradecer mais uma vez, Cadu, a presença e expor tão claramente, assim, você usou várias estratégias do reforço nas suas aulas de trilha. As estações de trabalho são estratégias do reforço. As próprias trilhas são estratégias do reforço. Né, e caminhou no seu caminho. Assim, a gente deu um direcionamento inicial ali, usando a trilha e tal, você pode fazer assim e assim. Você ainda usou uma outra estratégia para potencializar a trilha, e é exatamente isso. Como a Marise falou um pouquinho antes, né? Vocês têm liberdade, os professores têm a liberdade de fazer as adaptações necessárias. Parabéns pelo brilhante trabalho. Fiquei Obrigado. encantada com a sua explanação. E com as carinhas das crianças, né, participando ali, acho que essas carinhas. Eles gostam? Eles Essas adoram, carinhas já eles dizem adoram. tudo, né? Já dizem que deu certo e que está dando certo. Parabéns, obrigado, sucesso. Obrigado, querido. Eu que agradeço o convite.